Então, dando sequência ao vídeo número 7, né? Então, aqui Leon Denis, ele deixa bem claro essa questão. Observemos para ver. Por que a inteligência, o gênio, aqui e acolá, a imbecilidade? Como se encontram tantas qualidades morais admiráveis, a par de tantos vícios e defeitos, né? Nós vamos voltar ao parágrafo anterior para que você possa entender. Porque para uns a fortuna, a felicidade constante, e para outros a miséria, a desgraça inevitável. Para estes, a força, a saúde, a beleza. Para aqueles, a fraqueza, a doença, a fealdade. Porque a inteligência, o gênio, aqui e acolá, a imbecilidade? Como se encontram tantas qualidades morais admiráveis, a par de tantos vícios e defeitos, né? Porque há raças tão diversas, umas inferiores a tal ponto que parecem confinar com a animalidade e outras favorecidas com todos os dons que lhes asseguram a supremacia? Então, por que essa desigualdade, não é mesmo? Como já comentamos em vídeos anteriores, tratando a respeito desse tema, a lei de causa e efeito, de ação e reação, a lei da imortalidade da alma. Então, tudo tem um motivo de ser. E a única ciência capaz de remontar as causas é a ciência espírita. E mais nenhuma outra. Como eu já tive a oportunidade de dizer, muitas ciências costumam dizer que certas anomalias têm a ver com a hereditariedade, com a má formação genética, né? Com a árvore genealógica. Enfim, a incompatibilidade sanguínea, que se nós formos analisar de acordo com a ciência da Terra, tem fundamento, mas, como nós em vídeos anteriores já tivemos a oportunidade de dizer, por quê? Que em um lar que tem 2 filhos, um nasce trazendo todas essas anomalias que os médicos classificam como distúrbios
transtornos, transtorno bipolar, autismo, você entendeu? Hereditariedade, transtorno genético. Por quê? Que em 2 filhos, um traz todas essas anomalias e o outro, fisicamente, nasce perfeitamente. Por que que você consegue explicar isso? Uma mãe portadora do HIV, grávida, era para a criança também nascer com HIV, né? E no mundo, milhares de casos já foram constatados que depois que nasce a criança, exames realizados, mostrava-se que a criança não era portadora do HIV, e sim só a mãe. Como se explica isso? Você conseguiria explicar isso? A religião que você milita nela conseguiria te explicar isso? Ah, consegue sim. Consegue de que forma? A minha religião diz que isso é um milagre de Deus. Não existe milagre, gente. Deixem de ser tontos, com todo respeito. Estudem, reflitam. Não existe milagre e nem sobrenatural. Existe um processo natural, evolutivo, na lei de causa e efeito, ação e reação. Não existe milagre. Milagre é mitologia. Isso é invencionismo. Onde enxergar milagre num processo onde está inserido um processo de prova e de expiação, onde um indivíduo em vidas passadas cometeu barbáries e nesta ele está tendo a oportunidade de reparar os teus erros. Então não existe milagre. Isso aí é invenção para manter as pessoas num estado de ignorância, para que as pessoas não aprendam a raciocinar. Nada contra quem acredite, que continue acreditando. Mas um dia vão descobrir que isso tudo não passa de fantasia, não passa de ilusão, né? Então, como explicar todos esses casos? A doutrina dos espíritos remonta às causas, explica, prova, através da reencarnação e da desencarnação. Então, aqui, dando sequência, umas inferiores a tal ponto que parecem, já li, e as enfermidades inatas, a cegueira, a idiotia, as deformidades, né? Todos os infortúnios que enchem os hospitais,
os albergues noturnos. Por que os albergues noturnos? Ele está falando aqui dos albergues noturnos. Por que Leon Denis está falando aqui nos albergues noturnos? Porque 99% desses que hoje vivem nos albergues noturnos foram pessoas que em vidas passadas foram riquíssimas, só que orgulhosas, egoístas e que humilharam por demais seus criados, seus funcionários e que abusaram dos funcionários e dos criados, cortando-lhes as verbas financeiras deles. Vamos pensar assim, que a pessoa merecia ganhar 100, eles pagavam 5. E se a pessoa quisesse, bem, se não quisesse, que desaparecesse da frente deles. Hoje, a situação é inversa. Eles que tinham mansões, que tinham moradia, hoje não tem nem onde morar. Você viu só como que a justiça divina é porreta, como se diz? É pau para toda obra? Não adianta, gente. Ninguém fica impune perante a consciência e a justiça de Deus. Fica impune aqui na terra. Porque você compra um, você compra outro, você entendeu? Você vai comprando, aí eles vão amolecendo aqui, amolecendo ali, eles vão arrumando uma forma tal de pena eterna, perpétua, né? Eu acho. Daí a pouquinho você está no semiaberto. Daí a pouco você já está só com a tornozeleira no pé. Daí a pouco, quando a humanidade esquece, a sociedade esquece, nem tornozeleira tem mais no pé da pessoa. Mas isso é aqui na Terra, viu? Porque depois, na próxima existência, aquele indivíduo é pego de alguma forma. E o que ele não pagou na existência passada, ele vai pagar. Então, por que Leon Denis falou aqui dos albergues, esses albergados, esses que procuram os albergues? Porque foram ricos. Foram pessoas que usaram e abusaram dos empregados, humilharam as pessoas. Foram carrascos, desfizeram das pessoas, foram orgulhosos, egoístas, invejosos. Inverteu a situação agora. Então, e as enfermidades inatas, né? As cegueiras, as pessoas que nascem com leucemia, como eu já expliquei em outros vídeos, as pessoas que nascem cega, com miopia, nascem surdas e mudas, nascem com paralisia. Olha, eu, por exemplo, eu conheço casais, amigos que são portadores do nanismo. Nanismo, para quem não sabe, é o anão, né? Então, como se explica? É genética. É genética? Então, veja bem. Na cidade de Campinas, eu conheço um casal lá em Campinas. Campinas, viu, gente? Eu conheço um casal que a mulher, ela teve o primeiro filho, o marido dela, ela tem
aproximadamente uns 80 centímetros de altura. O marido dela tem 1,80 m. Tudo bem. O primeiro filho veio normal, sem o nanismo. Ele não é anão. Ele hoje tem aproximadamente 1,70 m de altura, o filho. O segundo filho já veio com a mesma enfermidade da mãe, vamos dizer assim, com o mesmo processo da mãe. É anão. Se a mãe tem 80 centímetros, ele não tem nem 70 centímetros de altura. Agora, como que se explica isso? Um filho não é anão e o outro é anão. Ah, é a genética. Ah, é a hereditariedade. Ah, larga de ser tonto, só vai estudar. Pelo amor de Deus. Ah, mas então o que é o nanismo? O que é o anão? O que o anão fez no passado para hoje ele ser anão hoje? O anão hoje, nas existências passadas, ele foi um suicida que pulou-se de penhasco e ao bater-se no chão aquele corpo, despedaçou de uma tal forma o modelador da forma, que é o perispírito, que depois ele teve que voltar naquela forma reduzida. Por isso chama-se nanismo. Ou ele se jogou na frente de um automóvel, de um caminhão, de um trem de ferro, né? Porque tem muitas cidades que ainda tem aí locomotiva, essas coisas. Mas é aquele ser que se suicidou, pulando-se de penhasco, pulando de edifício, você entendeu? O corpo, né? Arrebenta tudo. Ele, na próxima existência, ele volta. Não só na próxima, como nas próximas. Isso vai umas 10 encarnações nascendo como nanismo, como anão, para reparar aquele ato que cometeu. Então, as pessoas por falta de conhecimento. Aí você fala assim, mas então quer dizer que aquele que nasceu normal, vamos pensar assim, porque o anão, ele é normal também. Ele é anormal para o ignorante. Ele é anormal para o ignorante. Porque para aquele que tem conhecimento das leis de Deus, ele é normal. É como o racismo. É como o racismo. Tanto uma cor quanto outra cor é tudo uma coisa só. Ah, não é não, Luiz. É. Não é para o ignorante. Mas o negro, né? Vou usar aquele outro termo, com todo respeito. O negro, como eles dizem, o preto. É a mesma coisa que o pardo, que o marrom, que o branco. É a mesma coisa. A única diferença está aqui, ó, na mentalidade pobre, no primitivismo, na ignorância. Todos nós somos irmãos em processo de evolução, gente. Não é a cor da pele aqui que nos diferencia, não. É a moral que nos diferencia um do outro. É a moral. Então muitas pessoas falam assim, então por que a mãe voltou com uma deficiente e um filho não é deficiente? Ó, deficiente é quem está fazendo essa pergunta, porque a mãe é uma pessoa normal. O nanismo é normal. Ela só se encontra ali num processo de resgate.
de provas e de expiações. Mas por que então que um nasce com o processo do nanismo e o outro não? Sendo que os dois nasceram da mesma mãe. Porque aquele que nasceu com o nanismo, ele também foi um suicida em vidas passadas, que pulou-se de algum precipício, em algum lugar. Ele cometeu quase que o mesmo crime da mãe, que a mãe cometeu, enquanto o outro já não cometeu. É tão simples, mas as pessoas não raciocinam, né? As casas de correção. Agora olha só para você ver aqui o que Leon Denis explica. A hereditariedade não explica tudo. É o que eu estou dizendo aqui. Não tem nada a ver com a hereditariedade. A hereditariedade não explica tudo. Na maior parte dos casos, estas aflições não podem ser consideradas como o resultado de causas atuais. Não é verdade? Na maior parte dos casos, essas aflições não podem ser consideradas como resultado de causas atuais. Na maior parte dos casos, não pode ser explicado como causas atuais, né? Porque o indivíduo nasce com a leucemia. A criança nasce com a cegueira. Entendeu? A criança nasce com um outro tipo de câncer. Aí vem aquela desculpa, porque tem aquela desculpa da seguinte forma. Olha só para você ver o tamanho da ignorância das pessoas. Tem pessoas que não optam pelo batismo. Aí, quando a criança completa 7, 8, 9, 10 anos, aparece nele uma leucemia. Aí as pessoas logo já comentam: será que essa leucemia, esse câncer, não é porque a criança não foi batizada? Oh, gente, pelo amor de Deus. Oh, por que batizada? É porque essa criança, por não ter sido batizada, ela ainda carrega o pecado original de Adão e Eva. Que Adão e Eva, o quê? Tem hora que eu ouço essas pessoas dizendo isso, dá vontade de mandar as pessoas ir catar coquinho na ladeira. Porque é tanta burrice que, olha, tem hora que eu perco a paciência. Mas você tá bravo, Luiz? Não tô bravo, não. Mas isso é ignorância demais, gente. Sabe? E o tal do limbo? Que uma vez que a criança foi para lá, que não foi batizada, nunca poderá ser de lá retirada do limbo. Deus, Deus, monstro, que não dá oportunidade da pessoa se regenerar. Que Deus é esse Deus morfológico? Mas as pessoas não raciocinam. Isso não é culpa desse Deus morfológico, não. Isso é culpa da humanidade, que permite serem conduzida como animais, puxado pelo cabresto, para lá, para cá. Porque não é possível. Não é possível. O nome é esse, não é nem possível. Não é possível que a pessoa não raciocina. Agora vem um tal da quaresma, o senhor morto, você entendeu?
catraca pra lá pra cá, Verusa. Olha, vai repetir tudo de novo, repetiu o que aconteceu no ano de 2019. Não sei, né, se vai repetir agora, né, por causa do Covid. Mas é bem provável que vão repetir tudo de novo. E se não repetir, assim, o corpo presente, eles vão arrumar um holograma. Ai, vamos para o próximo vídeo, é melhor.